meditar juntos. Nós vamos, principalmente no livro de Atos, nós vamos visitar alguns textos aqui no livro de Atos. E inicialmente que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas como de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é eterna, ela dura para sempre. Obrigado porque a tua palavra ela é poderosa em si mesma e ela age, transforma as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações e que ela possa frutificar em nós e também através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a guardar e a viver e praticar tudo que temos ouvido do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude, Deus, repreendendo nesse momento tudo aquilo que possa tentar tirar nossa atenção, todo atrapalho, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nessa noite sobre 4 movimentos que impulsionaram o crescimento, o avanço da palavra de Deus. 4 movimentos que fizeram com que a palavra de Deus avançasse para lugares ainda não conhecidos naquela época. Esses 4 movimentos eles foram fundamentais para que hoje eu e você estivéssemos aqui falando sobre Jesus e conhecendo de fato quem Ele é. Nós lemos aqui no capítulo 2, mas para introduzir esse texto, essa mensagem, você não precisa abrir, mas no capítulo anterior, Atos capítulo 1, verso 8, aquele texto conhecido, quando Jesus, prestes a subir aos céus, ele dá uma direção aos seus discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele disse: vocês vão receber esse poder, e esse poder vai capacitar vocês a serem minhas testemunhas. E ele disse: esse poder vai capacitar vocês a serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus ele dá uma promessa. Ele diz: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E esse poder vai fazer vocês, vai capacitar vocês a irem pelos lugares e testemunharem. Basicamente, resumindo, ele estava dizendo: o que vai capacitar vocês a pregar, a anunciar, a testemunhar ao meu respeito, vai ser esse poder que vai descer sobre vocês. E no capítulo 2, nós vemos o primeiro movimento. O primeiro movimento que impulsiona o avanço do reino de Deus é o movimento da espiritualidade. O movimento da espiritualidade ele começa justamente nesse cumprimento da promessa de Jesus que ele tinha dado em Atos capítulo 1, verso 8. Nós vemos aqui essa promessa se cumprindo quando ele diz, no verso 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam ali 120 pessoas, 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo de uma casa, e eles estavam orando, buscando ao Senhor, se consagrando, e de repente, diz no verso 2, veio um som como de um vento muito forte, e encheu aquela casa,
e eles foram tomados por esse poder. Eles foram cheios do poder. E o movimento da espiritualidade, irmãos, ele começa justamente quando esse poder de Deus é derramado sobre a igreja. E o que acontece, irmãos, quando eles são batizados, quando eles recebem esse poder? Qual é a primeira marca, como nós identificamos uma igreja que é cheia do poder de Deus? Diz que mais para frente, nos versículos seguintes, eles começaram a anunciar as boas novas. Eles começaram a falar das maravilhas de Jesus. Uma igreja que é cheia do poder de Deus é uma igreja que sente alegria e prazer em anunciar a palavra de Deus. Diz que eles saíram pelas ruas. A primeira coisa que eles fizeram, eles saíram proclamando, anunciando o poder de Deus, anunciando a palavra de Deus. Mais para frente, no verso 14, somente a parte A diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Irmãos, Pedro, cheio desse poder de Deus, ele começa a pregar. E diz a palavra de Deus que na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram. E uma igreja passa de 120 pessoas para 3.120 pessoas num dia. Porque eles estavam cheios do poder. Primeiro movimento, o movimento da espiritualidade, ele começa quando alguém recebe o poder de Deus. Irmãos, e o que é o poder de Deus? É o próprio Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos esse poder de Deus, no momento em que nós, de coração, com a nossa boca, confessamos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos cheios do poder de Deus. Nós recebemos o poder de Deus. E esse poder de Deus é o poder que nos capacita a levar outros também a conhecer esse Jesus. Portanto, você pode pensar que, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei evangelizar, eu não sei testemunhar. Se você é um cristão de fato, de verdade, você recebeu o poder de Deus. E é esse poder que te capacita a anunciar a Cristo. Glória a Deus. O movimento da espiritualidade, ele começa quando alguém se entrega plenamente ao Senhor Jesus. Quando alguém recebe Ele e decide abandonar a sua vida e se entregar plenamente ao Senhor Jesus. Irmãos, enquanto hoje, nesse exato momento, existem pessoas no mundo inteiro que estão se entregando a Jesus. Aleluia. Eu me lembro, eu estava conversando com o Júnior hoje, eu estava lembrando a primeira vez que eu falei de Jesus para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Parece algo surreal, parece algo, não existe, como que ninguém nunca ouviu falar do nome de Jesus? Nós estávamos num trabalho lá no País da Bandeira Vermelha, a gente estava andando na rua e tinha um jovem, ele era indiano. Nós começamos a conversar com ele, nos aproximamos e tudo. E aí eu perguntei, a gente perguntou, você já ouviu falar sobre Jesus? Ele falou assim, não. Você não conhece Jesus? Ele disse, não. Aí, você não sabe quem é Jesus Cristo? Quando a gente falou Jesus Cristo, ele falou, tem a ver com cristãos? Eu falei, sim. Ele falou, já ouvi sobre os cristãos, mas eu não sei quem é Jesus. E durante mais ou menos uns 45, 50 minutos, nós ficamos conversando com aquele jovem, a gente começou a falar da criação, nós começamos a falar sobre como Deus se relacionava com o homem, nós falamos de como o pecado, a desobediência afastou o homem de Deus, nós começamos a falar sobre o fato de Deus amar tanto a sua criação, que Ele decide mandar o seu próprio Filho para morrer, e esse Filho, chamado Jesus Cristo, se entregou numa cruz,
para nos salvar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente nos relacionar com Deus. E depois de 50 minutos, perguntamos se ele queria ser amigo de Jesus. E aquele jovem de mais ou menos uns 25 anos, ouvindo Jesus pela primeira vez, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: eu quero ser amigo de Jesus. E quando eu disse: você quer ser amigo de Jesus? Ele disse: eu quero. Você quer? Irmãos, porque aquilo me impactou, porque num país onde nós estamos vivendo, Jesus sendo pregado em todas as esquinas, em todas as rádios, em todos os canais, internet, Jesus em todo lugar, as pessoas elas estão desfazendo de Cristo, elas não querem saber de Jesus. Mas aquele jovem ouviu pela primeira vez sobre Jesus e ele decide que queria ser amigo de Jesus. Aquilo, e eu pensei: uau, Jesus ainda está encontrando pessoas, Jesus ainda está salvando gente. E foi um momento que aquilo me encorajou de continuar pregando. E naquele momento aquele jovem recebeu o poder de Deus. Aleluia. O movimento da espiritualidade, ele é para a igreja. E assim como o movimento da espiritualidade, ele começa aqui em Pentecostes. O movimento da espiritualidade era para a igreja primitiva, mas ele também é para os dias de hoje. Porque o Senhor continua derramando o seu Espírito nos dias de hoje. Diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Ele está perto. Ele disse: serei achado de vós, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse é o tempo. Primeiro movimento, o movimento da espiritualidade. O segundo movimento, irmãos, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Primeiro movimento da espiritualidade impulsionou o crescimento e o avanço da igreja. Segundo movimento, o movimento do sofrimento. Irmãos, nesse momento, logo após a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, um jovem que se posicionou, um jovem que foi cheio do poder de Deus, foi até as últimas consequências e foi apedrejado até a morte. E o texto começa dizendo que Saulo consentia com a morte daquele jovem. E diz também no verso 3 que Paulo, aqui então Saulo, entrava nas casas, ele prendia, tirava aqueles irmãos das suas casas e os prendia, os lançava na prisão. E nesse momento se inicia uma grande perseguição contra os cristãos. No verso 1 diz ainda que todos, exceto os apóstolos, se dispersaram pelas regiões de onde? Judéia e Samaria. O Senhor Jesus tinha dito lá em Atos capítulo 1, verso 8, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e esse poder vai dar capacidade para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria. Veja, irmãos, que esse ambiente agora de sofrimento tirou os cristãos da sua zona de conforto. Fugindo da perseguição, esses irmãos começam a ir para regiões mais distantes. E veja que um ambiente de sofrimento. Que sofrimento?
Sofrimento físico. No verso 3 diz, por sua vez, Saulo por sua vez devastava a igreja. Essa palavra no grego, no original, ela tem um sentido de infligir uma dor física, infligir um sofrimento físico. A igreja sofria no seu corpo a dor, o sofrimento. Eles eram presos, eles eram açoitados, eles eram espancados. O sofrimento físico estava presente na vida daqueles homens e daquelas mulheres da igreja. Mas além disso, eles também estavam passando por um sofrimento emocional. Eles estavam abatidos porque estavam tendo que enterrar um amigo que tinha morrido por causa do amor de Jesus. Eles dizem que homens piedosos foram enterrar um amigo querido. Mas mesmo nesse momento de sofrimento físico e de sofrimento emocional, aqueles irmãos saíram do seu lugar, da sua zona de conforto, e ainda cheios do poder de Deus, se dispersam pelas regiões da Judéia e Samaria e continuam a pregar o Evangelho. O sofrimento, irmãos, tirou eles do lugar onde eles estavam. Talvez se não fosse aquele sofrimento, eles estariam ali. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando hoje. Sofrimento emocional, talvez a perda de um ente querido, de um amigo, talvez a perda de um relacionamento, talvez a perda de um emprego, talvez algo que mexe com as suas emoções, talvez um sofrimento físico, passando por uma enfermidade, lutando com a sua enfermidade. Mas eu digo para você, para aqueles que passaram pelo movimento da espiritualidade, ou seja, aqueles que receberam o poder de Deus, eles estão prontos para passar pelo sofrimento sem abandonar a fé. Amém. Irmãos, a nossa realidade no país da bandeira vermelha, assim como eu disse que o movimento da espiritualidade ele começa lá em Atos, mas ele é para os dias de hoje. Também o movimento do sofrimento ele é para os dias de hoje. Porque nesse exato momento, muitos de nossos irmãos da igreja perseguida estão sofrendo exatamente tudo isso. A realidade dos cristãos da igreja perseguida lá no país da bandeira vermelha é a realidade de pessoas que nesse momento, alguns estão presos. Nós temos um amigo, pastor de uma igreja. Ele foi preso há alguns anos. Nós não sabemos mais como ele está, não sabemos se está vivo. Aliás, tivemos notícia alguns meses atrás de que o advogado está com ele e ele não pode ver a família, somente o advogado pode ir lá encontrá-lo. Recentemente o filho dele também foi preso. Depois que ele foi preso, a esposa teve filho e o filho já está grande e ele não pode encontrar o filho. Mas a realidade é que o advogado disse que ele continua animado e pregando a Cristo na prisão. Há umas semanas atrás eu estava vendo o testemunho de um cristão de uma das igrejas perseguidas. E esse cristão sendo entrevistado, ele foi contando que ele foi preso, ele e a família foram presos. E eles foram torturados para abandonar a Cristo. E ele disse que sendo espancado, vendo a sua esposa ser espancada, para que ele negasse a Cristo. E aí o rapaz pergunta para ele, em algum momento você pensou assim, cara, por que você não, assim, não vou negar,
e depois eu me conserto, né? Quando acabar, eu volto para casa e eu toco minha vida. Você não pensou nisso em algum momento, de você negar? Ele disse, eu pensei. Ele disse, teve um momento que eu falei, agora eu nego. Ele disse, mas quando eu pensei em abrir a boca para negar, ele disse, eu fui tomado por um sentimento de gratidão e de temor, e eu simplesmente não conseguia. Eu queria, ele disse, eu tentei. Quando eu pensava em abrir a boca, eu era tomado por um sentimento de gratidão e de temor, que eu simplesmente só chorava e eu agradecia a Deus. Irmãos, isso é algo que a gente não pode, o homem não pode produzir. Somente aquele que está cheio do poder de Deus pode vivenciar isso. A realidade dos cristãos da igreja perseguida lá no país da bandeira vermelha é a realidade, por exemplo, de um pastor que durante 7 anos ele pastoreou uma igreja, a igreja perseguida, e tudo que ele tinha eram 10 folhas do livro de Atos e alguns versículos que ele tinha escrito à mão, pela mãe que sabia e decorava e escrevia. E ele pegava essas 10 folhas, ele transcrevia e ele passava para os irmãos. Durante 7 anos ele pastoreou uma igreja, ele cuidou de vidas, e tudo que ele tinha para fundamentar a sua fé eram 10 folhas do livro de Atos. E no momento em que ele recebeu a Bíblia pela primeira vez, a frase dele foi: eu mal posso esperar para vivenciar todos os problemas que esse livro todo vai me trazer. Porque com 10 folhas do livro de Atos eu fui preso. Com 10 folhas do livro de Atos eu fui espancado. Mas eu faria tudo de novo. Imagina a seguinte situação. Era um culto. Era um encontro de vários cristãos de uma região. E esses cristãos, eles iam se encontrar para um batismo e uma vigília. E eles vinham de algumas cidades. E eram mais ou menos 500 cristãos. Aquele culto iria acontecer à meia-noite. Ele aconteceria no meio de uma floresta, porque tinha que ser escondido. E a gente pensou, isso não vai funcionar, né? O que vai chegar? Meia-noite era uma estrada, e sobe montanha, sobe morro, e entra, desce do carro, vai caminhando, mata dentro, uma escuridão, de repente chega numa clareira, algumas fogueiras, e de repente, à meia-noite, começa a sair gente da escuridão, começa a chegar gente, começa o culto. E num dado momento o pastor chama uma família lá na frente. Aquela primeira família lá na frente, eles estavam muito tristes, eles choravam muito. E eles seguravam a Bíblia, eles choravam e se abraçavam. E tudo falando na língua local, a gente não dava para entender. Depois chama outra família lá na frente. Tinham outras missões que estavam juntos nesse dia. E eles chamam outra família, a outra família vai lá à frente, eles estavam muito animados, eles estavam muito eufóricos. E aí alguém explica a situação. Naquela comunidade de mais ou menos 500 cristãos, de várias cidades, só existia uma Bíblia. E aquela Bíblia ela ficava de tempos em tempos na casa de uma família. Aquela primeira família que estava indo à frente, eles tinham ficado com a Bíblia algumas semanas na casa e eles só tinham conseguido ler até Deuteronômio. E eles estavam chorando porque agora eles teriam que passar para outra família que ficaria algumas semanas com aquela Bíblia em casa. Numa conferência de missionários, 2 missionários do país da bandeira vermelha, um jovem de 18, outro de 20. O período da manhã, antes das atividades, era feito o período da leitura, ia ser feita a leitura do Novo Testamento, né? A gente fazia a leitura corrida. Então um ia lá na frente com a Bíblia, lia alguns capítulos, aí depois outro ia lá na frente até ler o Novo Testamento inteiro. E aqueles 2 jovens, eles não tinham Bíblia. E você pensa assim, quando alguém não tem Bíblia, você chega, senta junto aqui, vamos ler junto.
Ele fala, não precisa. E aí uma pessoa ia lá na frente, fazia a leitura. De repente um deles vai lá para frente. E o mais jovem, de 18 anos, ele começa a recitar o Novo Testamento. Ele sabia o Novo Testamento inteiro, decorado. E ele disse depois, ao ser questionado, ele disse, nós não temos Bíblia. E todas as vezes que a gente teve contato com a Bíblia, nós precisamos ler e decorar. Porque a qualquer momento a polícia pode entrar na nossa casa e levar a nossa Bíblia. Mas daqui e daqui, eles nunca vão levar. Então não se trata só de ler por ler, mas eles precisam decorar. A realidade dos cristãos lá, para eles poderem fazer um culto com um pouco mais de liberdade, eles pegam um barco, eles navegam 2 horas mar adentro, para eles poderem ter um pouquinho mais de liberdade, para cantar um pouco mais alto. E se alguém, um desses cristãos, eles forem denunciados, eles podem desde pagar uma multa até serem mortos. Enquanto nós estamos aqui sentados nesse momento, cantando alto, com essa liberdade que nós temos, muitos de nossos irmãos nesse momento estão lá, perdendo a vida. Nós estávamos conversando uma vez com uma líder de uma igreja. Se você quer perguntar para alguém, para um desses cristãos, e dizer assim, não, eu quero orar por você. Como que eu posso orar por você, pela igreja perseguida? Eles vão dizer assim como disseram, olha, nós não queremos que você ore para que a perseguição acabe. Não ore para que não tenha mais perseguição, não é isso que nós queremos. Porque a perseguição, ela nos mantém alerta. A perseguição, ela nos mantém acordados. Ore para que o Senhor nos dê ombros fortes para suportar a perseguição sem negar a fé. E aí ela disse uma frase que foi como um soco na cara. Ela disse, vocês falam que nós não temos liberdade, mas nós nos sentimos livres porque nós não temos nada que nos prenda a essa terra. Aí ela disse, nós estamos orando por vocês para que vocês sejam livres como nós. Aleluia. Isso é constrangedor demais. O movimento do sofrimento, ele continua acontecendo nos dias de hoje. Você vai, se nunca passou, se não está passando, você vai passar. O sofrimento não é para o seu fim. O sofrimento não é para a sua vergonha. O sofrimento é para forjar o seu caráter. O sofrimento é para o avanço do reino. Assim como foi o avanço do reino, a partir desse sofrimento, esses irmãos com o coração ardendo, eles saíram e foram pregar o Evangelho. Primeiro movimento, movimento da espiritualidade. Segundo movimento, movimento do sofrimento. Terceiro movimento, movimento que está em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Verso 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Primeiro movimento, espiritualidade. Segundo movimento, sofrimento. Terceiro movimento, movimento do envio missionário.
Amados, aqui a igreja de Antioquia, ela surge exatamente a partir do segundo movimento. Porque os cristãos, fugindo da perseguição, tendo que deixar as suas casas, as suas famílias, a sua vida para trás, chegaram em Antioquia, mais de 2.400 quilômetros de Jerusalém. E eles começaram ali a pregar, falar de Jesus, e começa a surgir uma igreja cheia, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Chega em Jerusalém a notícia que estava acontecendo em Antioquia. Daí os apóstolos decidem enviar alguém, olha, alguém precisa ir lá para ver o que está acontecendo e ajudar esses irmãos. Eles decidem enviar Barnabé para Antioquia. Barnabé chega em Antioquia e ele vê uma igreja incendiada. E ele decide ir para Tarso para buscar Paulo, para ajudá-lo a pastorear aquela igreja. Ele já conhecia Paulo de antes. Depois de Paulo ter se convertido, ele vai encontrar os apóstolos. E naquele momento, todo mundo de pé atrás com Paulo, dizendo, não, acho que esse cara está fingindo, né? Acho que ele está querendo nos prender. E Barnabé vai lá e testifica, olha, não, de fato ele é crente, ele se converteu. E aí ele leva Paulo para Antioquia e eles começam a pastorear aquela igreja. Verso 1 diz que naquela igreja ele dá uma lista de nomes. Eram os nomes que compunham a liderança daquela igreja. Então nós vemos aí pessoas de várias classes sociais. Nós tínhamos aí Manaém, que era irmão de criação do Herodes. Nós temos aí Simeão, esse chamado Níger, do grego é negro, ele era um homem negro, provavelmente de outra nação. E diz que eles estavam orando e jejuando. E de repente, o Espírito Santo fala com ele, olha, separem-me, pois, esses dois, porque eu tenho uma obra. Obrigado, irmão. E naquele momento diz que eles, cheios do Espírito Santo, eles impuseram as mãos. Diz no verso 4, enviados, pois, pelo... Quem envia? O Espírito Santo. Porém, ele faz isso por meio da igreja. Irmãos, não existe envio missionário sem a igreja local. Não existe força missionária sem a igreja local. A igreja, ela testifica do chamado. É bem assim. Alguém chega, pode chegar hoje e dizer, pastor Tiago, pastor Bruno, olha, eu estou sentindo o Senhor me chamar para ir para a África. Eu estou sentindo que Deus está me enviando lá para os países nórdicos, ou onde quer que seja. E a liderança da igreja vai olhar para a vida daquele irmão e vai dizer, calma aí, irmão, vamos ver aqui. Você não evangeliza nem aqui. Você acha que Deus está te chamando para ir para lá? Ou o contrário. Eles vão dizer, olha, irmão, a gente vê de fato, você é alguém comprometido, nós vemos que você é empenhado, e nós testificamos desse chamado, nós testificamos do que Deus está falando com você. O Espírito Santo é quem envia, mas por meio da igreja. Irmãos, a igreja, ela é parte fundamental nesse processo de envio missionário. Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo muito interessante. É um caso que aconteceu num país da Europa, onde uma criança, um bebê, ele caiu num poço. Não sei se você já viu esse vídeo. Ele cai num poço e há uma mobilização de vários profissionais, o bombeiro, tudo. Ele estava num poço, 15 metros de profundidade. E aquela criança no fundo daquele poço, era um poço bem estreito assim. E ali está os bombeiros, e aquele planejamento, e ninguém conseguia chegar naquele lugar. E aí tinha um adolescente, um jovem, mais ou menos 13 anos. Ele magrinho, franzino. E ele é desafiado por alguém. E ele decide descer lá naquele poço. E aí os bombeiros vão lá, né, preparam, colocam, amarram as cordas.
Depois aparece uma moça, né, falando com ele, instruindo, encorajando e tal. E aí quando ele está lá na beira do poço, alguém fala lá de cima, ele olha e fala assim, né, tipo, não, eu vou. E aí eles amarram a corda, ele desce lá. E os bombeiros puxam de volta e ele traz aquela criança que estava no fundo daquele poço. Irmãos, isso relata exatamente o papel da igreja. Aquela criança no fundo daquele poço representa o perdido, representa aquele que não conhece a Cristo. Aquele jovem, aquele adolescente que vai ao fundo do poço é aquele missionário que vai resgatar. Mas veja, aquele jovem, ele não conseguiria chegar lá no poço se não fosse alguém segurando na outra ponta da corda. A igreja precisa estar segurando a outra ponta da corda. É a igreja que diz, vai, nós estamos aqui com você. Vai, nós estamos te dando cobertura. Vai, nós estamos orando por você. Vai, nós vamos manter você financeiramente. Vai, nós estamos aqui porque nós somos um corpo. Porque nós somos uma família. Você que tem o seu filho, o seu irmão, e você decide mandar o seu filho, o seu irmão para a escola. Você manda para a escola, né? Vai ter que estudar. O que você faz? Vai para a escola. É assim? Você vai. O que você tem que fazer? Você vai ajudar ele. Uniforme, material escolar, né? Você vai prover todo o necessário para que ele alcance, para que ele chegue lá. E assim, irmãos, somos nós como igreja. Nós falamos que somos irmãos em Cristo. E muitas vezes nós não nos dispomos a caminhar com os nossos irmãos nessa caminhada. Irmãos, o missionário, você não vai encontrar essa palavra missionário na Bíblia. A palavra que mais se aproxima desse sentido do missionário é a palavra apóstolo. Que ela significa, a palavra apóstolo, ela significa aquele que foi enviado para, aquele que foi enviado para um propósito, para uma missão. E onde começa o chamado missionário? Porque quem é o missionário? O missionário é aquele que tem uma missão. E onde começa a missão? Mateus capítulo 28, quando o próprio Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada e agora eu dou ela para vocês. E ele diz, portanto, ide. Aonde? Por todo mundo. Fazer o quê? Discípulos. Preguem o evangelho. Para quem? Toda criatura. A grande comissão é o chamado missionário para todo crente. Todos nós, de certa forma, somos missionários porque temos a missão de levar Jesus, de fazer discípulos para o perdido, levar Jesus para o perdido e fazê-los discípulos de Jesus. E se tem um missionário, tem um campo missionário. E onde é o campo missionário? Onde há um perdido, ali é o campo missionário. Onde há alguém que não conhece Jesus, ali é o campo missionário. Portanto, a sua casa pode ser um campo missionário. O seu trabalho pode ser um campo missionário. Logo, ou você é um missionário, ou você é um campo a ser alcançado. Você é tão missionário quanto eu. O que me diferencia de você como missionário é o campo para onde o Senhor nos chamou. Talvez você não vai chegar fisicamente lá no país da bandeira vermelha, mas você vai chegar lá na sua empresa, no seu trabalho, onde eu não chegarei. Você vai chegar lá na sua casa, onde tem um perdido, e eu não vou conseguir chegar lá. Mas é minha responsabilidade garantir que você, como missionário, tenha sucesso na sua missão. Como? Você já ouviu aquela frase que diz, né? Missão se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que cooperam e com os pés dos que vão. É isso? Missão se faz com os joelhos dos que oram,
com as mãos dos que ofertam e com os pés dos que vão. Essa frase dessa forma, para mim, ela soa assim. Não sei se para você soa dessa forma, mas para mim soa assim. Missão se faz com os pés dos que vão. Então tem o pessoal que vai, tem o pessoal que ora, e tem o pessoal que oferta. Fala assim, mas eu não vou, mas eu sou só do que ora, tá? Não. Missão se faz com todos orando, todos ofertando e todos indo. Irmãos, não é porque você não vai chegar na África ou em qualquer outro lugar que você não tem que ir. Há um chamado, há uma ordem sobre nós. Ide. Vão. Você tem que ir, você não tem escolha. Porque se você não é um missionário, se você não se despertou para ainda para isso, você é um campo missionário que precisa ser alcançado. E é minha responsabilidade garantir que você orar por você para que você tenha sucesso. Deus abençoe meu irmão. Ajuda ele a alcançar o coração do perdido lá no trabalho, na casa dele. É minha obrigação de ser um intercessor do seu projeto missionário. É minha obrigação, sempre que possível, tirar do meu bolso e ajudá-lo também financeiramente quando eu puder. Quantas vezes eu e minha esposa pegamos o nosso recurso e às vezes sobrou e a gente destina para outro missionário, para outro projeto, porque também é a nossa responsabilidade. Nós somos missionários em tempo integral, mas isso não me tira a responsabilidade de também ofertar na vida de outros para que eles tenham sucesso na sua missão. Primeiro movimento, espiritualidade. Segundo movimento, sofrimento. Terceiro movimento, envio missionário. Quarto movimento, Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quarto movimento, o movimento da plantação de igreja. Paulo aqui, irmãos, depois de ele ter sido enviado pela igreja de Antioquia, eles começam a ir por vários lugares. E eles chegam em várias cidades. E como que funcionava? Eles chegavam, começavam a pregar e começavam a se reunir nas casas. E ali nascia uma igreja. E diz aqui que Paulo, ele queria ir pregar na Ásia, mas diz que o Espírito Santo impediu eles de pregar. Veja, como que o Espírito impediu? Eles queriam pregar. O Espírito Santo não deixou. Aí ele falou: não, vamos então para Bitínia. O Espírito Santo não deixou. E Paulo tem a visão de um homem falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai para a Macedônia, ele planta uma igreja. Paulo vai para a cidade de Filipos, ele planta uma igreja. Paulo vai para a cidade de Tessalônica, ele planta uma igreja. Irmãos, e Paulo começa a plantar igrejas. E sabe por quê? Há um estudo que diz que onde chegou força missionária, onde foi enviado missionários, força missionária chegou, foi evangelizado. E nos lugares onde não foi plantada igreja, o evangelho morreu em uma geração. Mas nos lugares onde foi plantar igrejas, o evangelho permaneceu por no mínimo 3 gerações. Porque esse processo, irmãos, ele continua, assim como o movimento da espiritualidade, ele era para aquele tempo, ele continua sendo para os dias de hoje. O movimento do sofrimento, ele era e é para os dias de hoje.
O movimento do envio missionário, ele era e é para os dias de hoje. O movimento da plantação de igreja também é para os dias de hoje. Plantar igreja, irmãos, é garantir que o ciclo continue. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Alguém pode hoje dizer assim, está a onda, né, dos desengrejados, né? Pessoas que não querem mais estar comungando, que não querem estar juntos. E veja, irmãos, pessoas que estão insatisfeitas, né? Porque não, naquela igreja tem muita fofoca. Não, porque naquela igreja não tem amor. Não, porque naquela igreja... Ele começa a apontar vários erros. E ele se acha bom o suficiente para não estar no meio daqueles pecadores, né? Eu sou muito bom para estar no meio daqueles que são tão maus. Irmãos, a forma que eu tenho, uma das formas que eu tenho de amar a Deus é amando a igreja, é amando aquilo que Ele estabeleceu. Alguém pode dizer assim, não, mas a igreja sou eu. Mentira. Você não é igreja. Como assim? Você sozinho não é igreja. Igreja somos nós. A igreja não é feita de uma pessoa. A igreja é feita de um corpo. É através da igreja que nós podemos contemplar a manifestação do poder de Deus. É através da igreja que nós podemos contemplar o agir de Deus. Irmãos, nós vemos no decorrer da história o esforço que Satanás fez para acabar com a igreja. Em mais de 2000 anos a igreja continua de pé. Como diz aquela canção, a perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Glória a Deus. A igreja continua de pé. Não porque somos bons, porque somos perfeitos, mas porque é a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nesse momento, eu lembro, um dia nós estávamos lá na base do País da Bandeira Vermelha, nós estávamos na verdade em Hong Kong, e a gente sempre recebia equipes que vinham, de cristãos que vinham de alguns lugares mais fechados do País da Bandeira Vermelha. E nós tínhamos cultos, toda manhã nós tínhamos um período de louvor. E a gente recebia esses irmãos de lá. Irmãos, e era algo tremendo. Durante o período do louvor, nas manhãs, olhar para aqueles homens e para aquelas mulheres ali naquele ambiente, que eles estavam seguros e tinham uma certa liberdade. E no momento do louvor, irmãos, você tinha que ver como eles louvavam a Deus. Eles eram tão intensos na adoração, eles levantavam as mãos, eles cantavam, eles se ajoelhavam, eles vinham e abraçavam a gente, eles diziam, obrigado por vocês estarem aqui. Irmãos, congregar é algo tremendo. Estar em comunhão, estar com outros, é algo tremendo, é algo poderoso. Enquanto muitos de nós aqui no Brasil estamos dando desculpas para não estar em momentos como esse. Eu louvo a Deus porque você conseguiu vencer a chuva e chegou. Aleluia. Lá no País da Bandeira Vermelha, um dia nós conversando com uma amiga, e nós estávamos falando sobre os cultos, né? Ela perguntando como que eram os cultos aqui no Brasil. E ela disse, como é que é? Quanto tempo dura o culto? Tá, né? O culto começa umas 7, geralmente, né? À noite, 7, vai até 9 horas. Eu disse, mas só isso? A igreja perseguida, quando eles se reúnem, o culto não dura menos que 10 horas.
E eles continuam. Quando começa a pregar, outro dia eu vi um testemunho de um pastor que estava pregando, e ele começa a pregar, e ele disse, alguém chega para ele e diz: pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Aí ele disse: obrigado. E ele disse: olha, vai falando. Ele falou: aqui geralmente a pregação ela vai aí em torno de 6 a 8 horas. Ele falou: mas como assim agora? Eu preparei mais ou menos 40 minutos. E ele falou durante mais ou menos 3 horas. E ele falou assim: vamos dar uma pausa, né? E eles falaram: pastor, por favor, continua falando, não para. Eles deram um intervalo, ele voltou a pregar. Ele pregou mais ou menos umas 10 horas. E antes ele tinha falado assim: mas o que eu vou pregar? Ele disse: começa do começo da Bíblia e vai até o final. Depois de mais ou menos 10 horas que ele estava falando, e intervalo, hora e tudo, terminou o culto. Eles chegaram e falaram assim: pastor, o senhor pode voltar amanhã para falar mais? Irmãos, viver isso é só para aqueles que são cheios do poder de Deus. E enquanto nós estamos aqui nos preocupando com o horário, enquanto nós estamos nos preocupando com a cadeira que é dura, que é quente, muitos desses irmãos dariam tudo para estar aqui agora. Eles estão dispostos a perder a própria vida para estar num momento como esse. Eles viajam muitas vezes 6, 8 horas caminhando para chegar num momento como esse. Eles estão ansiando por um momento como esse. Nós temos em casa, talvez aqui a pessoa que menos tenha 2 Bíblias diferentes. Eles não têm a palavra de Deus como nós temos hoje. No país da bandeira vermelha hoje existem 2 tipos de igreja. Existe a igreja oficial, que é a igreja do Estado. E essa igreja ela tem autorização do Estado para funcionar. E quando eu digo igreja do Estado, a igreja do governo, imagine isso aqui. Ou algo maior, um templo, né, com as cadeiras, o pessoal vai, faz o culto, tal, tem louvor. E eles chegam lá. Apesar de você achar estranho, mas uma das religiões oficiais de lá, o cristianismo, ele é uma das religiões oficiais lá. Como assim? Porém, a igreja do Estado, o governo ele tem um controle absoluto, total do que acontece dentro daquelas igrejas. Quem vai pregar é o governo quem decide. Todas as pregações, as mensagens antes precisam ser avaliadas para ver o que vai ser pregado, se está de acordo. É o Estado quem define quem pode frequentar essas igrejas. Lá, só a partir de 18 anos você pode frequentar essas igrejas. Tem que ter uma lista atualizada semanalmente das pessoas que frequentam aquele lugar. E existe a igreja clandestina, que nós conhecemos como a igreja perseguida. E aí quando eu digo a igreja, esqueça isso. Eles se reúnem escondidos, eles se reúnem em pequenos grupos, porque se reúne muita gente, chama atenção, e a polícia está sempre buscando encontrar essas reuniões para prender esses cristãos, porque eles são considerados criminosos, subversivos, porque eles não se sujeitam à forma como o governo diz que eles têm que fazer. E o governo diz como eles devem adorar a Deus. E aí você fala: tudo bem, pode surgir essa dúvida. E lá nessa igreja do Estado tem Bíblia? Tem. Talvez você já tenha visto um vídeo de uma moça, né? Ela está lá e ela fala: olha, diz que aqui não pode andar com Bíblia. Aí ela com a Bíblia assim: não aconteceu nada. Olha, tem uma igreja ali. Não aconteceu nada. As igrejas do Estado, você tem liberdade, lá tem Bíblias. Porém, essas Bíblias já foram adulteradas. Trechos dela foram adulterados. Por exemplo, a passagem daquela mulher pecadora que é trazida para ser apedrejada por Jesus.
Aqueles homens, né, trazem para ser apedrejado, e aí Jesus, né, fala, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, todo mundo larga a pedra e vai embora. Na Bíblia lá, diz que depois que todos foram embora, Jesus apedrejou aquela mulher, porque ele disse, eu também sou pecador. Desde coisas mais escandalosas até coisas mais sutis foram adulteradas nessa Bíblia. Então a Bíblia que nós temos hoje, a palavra de Deus como nós temos hoje, é algo raro. Um jovem ele se converteu quando era criança, com 11 anos, depois de ver o pai dele ser curado. Ele aceitou Jesus, ele se converteu. Com 26 anos ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida. Veja, dos 11 aos 26 anos. E ele ouviu dizer que tinha um homem que numa outra vila próximo tinha uma Bíblia. E ele caminhava 40 quilômetros para chegar nessa vila para estudar a Bíblia com esse senhor. E ele chegava e ele dizia, eu só quero ver, só me mostra como é. E aquele homem dizia, eu não posso te mostrar. Porque ele também tinha medo, receio que aquele jovem fosse um espião que estivesse tentando incriminá-lo. E ele disse, aquele jovem fala, como que eu faço para ter uma Bíblia? Ele diz, você precisa orar. Ore, peça para Deus que você quer uma Bíblia. Ele volta para casa e ele começa a orar. E ele ora durante meses. E aí depois ele volta lá naquele homem e fala, não tenho Bíblia, eu não estou orando, eu não tenho uma Bíblia. Ele diz, você não tem porque você não chora. Você ainda não chorou pedindo uma Bíblia. E ele volta para casa e ele começa a chorar. E ele chorava, orava. E um dia aquele jovem ele teve um sonho. E no sonho um anjo aparecia para ele. E aquele anjo vinha com um pedaço de pão. O anjo partia o pão e colocava na mão dele. No momento que ele pegava o pão se transformava num livro. E ele pegou aquele livro e ele contando no testemunho que ele conseguia sentir o cheiro das páginas. Só que ele acordou e era um sonho. E ele começou a chorar. Ele chorava incontrolavelmente. Os pais dele acordaram e falaram, o que você está chorando? Ele não conseguia falar. De madrugada, alguém bate a porta. Um missionário chega e diz, olha, o Espírito Santo me mandou aqui entregar uma Bíblia para uma pessoa aqui nessa casa. Em menos de um ano ele decorou aquela Bíblia inteira. E ele começou a pregar em vários lugares. Esse testemunho está num livro chamado O Homem do Céu. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é muito impactante. Ele conta a história de um missionário lá. Mas, irmãos, todas essas coisas que eu estou falando para você hoje estão relacionadas com esses 4 movimentos. Movimento da espiritualidade, movimento do sofrimento, movimento do envio missionário, movimento da plantação de igreja. Porque assim como naquela época da igreja primitiva, esses 4 movimentos impulsionaram o avanço do reino de Deus, fez com que a palavra de Deus chegasse em lugares ainda não conhecidos daquela época. Esses 4 movimentos eles estão acontecendo hoje, nesse momento, em várias igrejas, em vários lugares. Porque nesse momento existem pessoas aceitando a Cristo, sendo batizadas com o poder de Deus. Pessoas em todo lugar estão sofrendo pelo Evangelho. Igrejas nesse momento estão empenhadas em enviar sustento, em enviar missionários para o campo. Igrejas estão empenhadas nesse momento em plantar igrejas, em serem facilitadoras para o reino de Deus. E você? O que está fazendo? E nós? O que estamos fazendo? Para finalizar, irmãos, eu quero finalizar com 2 versículos que mais falaram comigo e com a minha esposa. O país da bandeira vermelha hoje ele é o país com o maior número de ateus no mundo. 64% da população se define como ateu, não crê em nada. Nós temos lá o país com o 2º maior índice de suicídio de crianças e adolescentes. E quando nós ouvimos todas essas questões, toda essa realidade, 2 palavras vieram ao nosso coração.
Primeiro, Romanos capítulo 10. Como eles crerão naquele de quem eles não ouviram nada? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém enviar? E a segunda palavra foi aquela que mais me constrangeu. Isaías capítulo 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós, diz o Senhor. O Senhor está nos desafiando nesse tempo a nos envolver, partindo desses 4 movimentos. Nós precisamos estar dentro desse movimento. Nós precisamos ser parte ativa desse tempo. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós nunca estivemos tão perto. Você está vendo os sinais todos os dias. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Não há mais tempo para gastar com outras coisas. O tempo é agora. Nós estamos já chegando no Natal. Natal se comemora o nascimento de Jesus. Muitas pessoas nesse momento, porque se o Natal é o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando, ou vamos celebrar o Natal, porque Jesus nasceu para nós. Eu me lembro de que Jesus nasceu para mim. Eu me lembro de que Ele nasceu na minha vida. Aleluia, aleluia. Existem pessoas que nesse momento estão celebrando o nascimento de alguém que não nasceu para eles. Sabe, irmãos, naquele momento, Jesus, quando Ele nasceu, Ele foi colocado aonde? Você lembra? Numa manjedoura. O que era a manjedoura? A manjedoura era um comedouro, né? Era um lugar onde onde os animais comiam. Mas aquele objeto, ele tinha outra função. Veja, Jesus, ele aparece para os pastores e ele diz: olha, vocês vão, um menino nasceu, vocês vão, e o sinal que vocês vão encontrar ele deitado em uma manjedoura. O que era a manjedoura, irmãos? O pastor, quando nascia os cordeiros, ele separava aquele que era o perfeito, que era para o sacrifício. Então, dentre todos aqueles animais que nasciam, ele separava um, que era o que era para ser oferecido, e ele pegava e colocava no coxo, na manjedoura, para separar ele, para não machucar, para não quebrar a pata. Ele era separado. Aquele que era separado para o sacrifício era tirado do meio e colocado na manjedoura para ser separado para o sacrifício. Então, quando Jesus fala para os anjos: vão, e vocês vão encontrar ele numa manjedoura, era o sinal de que o cordeiro já estava separado. O cordeiro perfeito já estava separado. Diz a Bíblia que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. E nós precisamos proclamar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos proclamar lá fora. Nós precisamos sair para fora. Nós precisamos declarar: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, para que as pessoas de fato possam celebrar o nascimento do Cristo na vida delas. Mas a quem enviarei? Quem há de ir por nós, diz o Senhor nessa noite. A minha resposta eu dei. Eu disse a mesma resposta que Isaías deu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você? Qual é a sua resposta nessa noite? O Senhor está falando: a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar para ir nos presídios? A quem eu vou enviar para ir nos hospitais? A quem eu vou enviar para ir nos asilos? A quem eu vou enviar para ir nos ribeirinhos? A quem eu vou enviar para ir no meio dos ciganos? A quem eu vou enviar para ir no meio dos índios? A quem eu vou enviar para ir nas nações?
Quem há de ir por nós, está dizendo o Senhor nessa noite. Como você vai responder a isso? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Direcione o seu coração para o Senhor e dê a sua resposta para Ele. Você pode nesse momento até estar evitando dar alguma resposta. Você pode estar dizendo assim: ah, mas Senhor, eu acho que eu não sou capaz. Veja, você já ouviu essa frase que diz que o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu digo essa frase para você de uma outra forma. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele escolhe os disponíveis, e a esses capacita. Você pode até não se sentir capaz, você pode até não saber como vai ser isso, mas se você disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou. O Senhor vai derramar sobre você dons espirituais para serem usados em prol do reino de Deus. Você vai ver o Senhor fazer coisas tremendas através da sua vida, se você decidir responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Não há outra resposta a ser dada. Se você decidir não responder nada, tudo bem, mas você já está dando uma resposta. Você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia o pastor Bruno. Não é assim. Se posicione e deixe o Senhor te usar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nessa noite se moveu entre nós e a presença do Senhor foi real nesse lugar. Obrigado, Senhor, por nos permitir desfrutar da presença do Senhor. Obrigado por nos encher. Mas nessa noite eu peço que o Senhor toque nos corações, que o Senhor venha trazer um despertamento para essa igreja, que o Senhor venha mover os corações nesse momento, que cada um, Deus, seja impelido a responder a esse chamado, a se comprometer com o Senhor nessa grande comissão. Aqueles que nesse momento não estão dizendo: eu não sei como vai ser isso. Aqueles que estão dizendo nesse momento que não se sentem capazes, que nesse momento caiam por terra todo sentimento de inferioridade, de incapacidade. Caia por terra agora todo medo, toda dúvida, toda insegurança, e que tudo isso comece a dar lugar às convicções, que tudo isso comece a dar lugar à certeza, à paz que excede todo entendimento, que tudo isso comece, Deus, a produzir em nós fé, que tudo isso comece a produzir em nós respostas positivas. Levanta, Deus, abençoa a igreja com ânsia, para que ela seja uma referência dessa geração nesse tempo. Seja uma referência, Deus, não só espiritualmente, mas uma referência social para essa nação, para essa cidade. Senhor, capacita os líderes, os pastores, assim como o Senhor falou com os líderes e pastores lá na igreja de Antioquia, como é aqui a igreja de Antioquia. Deus, que essa igreja esteja sensível à voz do Senhor, para enviar recursos, para enviar missionários, e que esses que estão aqui hoje sejam resposta para esse tempo. Assim eu oro ao Senhor agradecido em nome de Jesus. Amém. Amados, certa vez os missionários moravianos, um grupo de cristãos, foram perseguidos e mortos. Eles se tornaram uma das maiores forças missionárias no século XIX. Eles começaram um relógio de oração que durou mais de 100 anos. Eles oravam 24 horas durante 100 anos. E uma das orações que eles faziam era a seguinte: nós não vamos orar
por aquilo que nós não estamos dispostos a ser a resposta dessa oração. Nós só vamos orar por aquilo que nós estamos dispostos a ser a resposta dessa oração. Quando nós oramos para que as nações sejam alcançadas, quando nós oramos para que o perdido seja alcançado, nós precisamos estar dispostos a ser a resposta dessa oração. Como dizendo aquele que vai: Senhor, eu vou lá, eu vou ser um facilitador. Eu queria nesse momento desafiar você a continuar conosco. Eu louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, que eu falo sempre que é a minha igreja. Não é porque estou aqui, mas são as referências que eu dou. Quando alguém fala: de que igreja vocês são? Eu falo: olha, nós temos a nossa igreja lá no Acre, que chama Ministério Nação Santa, e nós temos a nossa igreja no Rio Grande do Sul, que é a igreja Antioquia. São as igrejas para quem nós prestamos conta, são as igrejas para quem nós caminhamos. Nós temos nossos pastores, e eu louvo a Deus porque essa igreja tem estado na outra ponta da corda. Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, que não são dessa igreja, mas que também estão conosco segurando a corda. Louvo a Deus por vocês, e que vocês continuem sendo suporte para esse ministério, que vocês estejam conosco lá no país da bandeira vermelha, e quando nós chegarmos diante do Senhor e Ele disser: me mostra as tuas mãos, você possa apresentar alguns do olhinho puxado nas suas mãos também. Tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.